paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Antes de iniciarmos a mensagem, nós lembramos aos nossos irmãos da Associação Amai-vos, que agora é uma associação instituída, formalizada para ajudar os irmãos da Maranata, não só da Maranata, todo aquele irmão que se sentir perseguido por uma instituição, ou se sentir criminalizado por uma instituição, se precisar de ajuda jurídica, psicológica, terapêutica, a associação hoje ela está formalizada para facilitar a ajuda desses irmãos. Então o contato está ali na descrição desse vídeo. Agora vamos para a mensagem que diz assim, está em Neemias capítulo 13, versículo 7. E vim a Jerusalém a compreender e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus. Para nós entendermos aqui, Tobias era um inimigo amonita, apesar de estar naquela situação, naquele momento, junto com outros, e ele ser casado com uma judia, era uma pessoa de influência ali junto com os nobres de Israel. O sumo sacerdote, ele pega uma câmara ali, um local do templo, tira o que era santo e coloca Tobias ali. Isso era proibido perante a lei de Moisés. Os amonitas não poderiam estar no templo, era proibido até a 10ª geração. Então nós precisamos entender aqui que o sumo sacerdote ele faz algo, apesar de conhecer o que era santo, os assuntos de Deus, ele faz algo que era quase crime ali em Israel, botando Tobias num local essencial para aquilo que era santo. E nós precisamos também compreender que Neemias, ele quando chega para a restauração de Jerusalém, ele encontra muitas coisas erradas. As coisas funcionavam erradamente como se fossem certo. Podemos perceber que essa questão santa, o povo achava normal. Como o sábado era proibido o trabalho, Neemias encontra as pessoas trabalhando no sábado, o comércio normal ali no sábado. Isso era proibido perante a lei de Moisés também, perante o que Deus tinha instituído para o povo de Israel. E nesse contexto de que Neemias chega na cidade de Jerusalém, ali em Israel, vindo de uma situação onde que ele estava até confortável, trabalhava para o rei diretamente, tinha uma influência ali, e ele agora chega a Jerusalém trabalhando muito e sendo perseguido, caluniado, quase morto. As pessoas queriam matá-lo, os nobres queriam matá-lo, o povo não entendia o que ele fazia, porque agora piorava para o povo, porque era tudo normal, agora tem algumas regras, entra e sai, não, o muro, agora vai ter porta, então vai ter horário, vai ter dia, vai ter regras. Então as coisas precisam funcionar conforme o que Deus havia determinado para o povo, mas haveria não prejuízo, mas haveria benefício, porque as muralhas eram para a proteção do povo, as portas para a proteção do povo. E o povo não entendia isso, queria tudo mais fácil. Os nobres não queriam isso, queriam continuar fazendo da forma que beneficiava financeiramente a eles, em termos de costumes e hábitos também. Essa é a situação que Neemias encontra. Além de muitas coisas e trabalhar muito na reconstrução do templo, agora ele chega e diz assim, agora eu voltando a Jerusalém, ele passa um tempo na corte, porque ele havia falado com o rei, olha, eu preciso de um tempo, determinou um tempo para o rei e tem que voltar. Quando ele volta à corte, agora ele retornando para Jerusalém, ele descobre que isso estava acontecendo também, além de tantas outras coisas. Tobias, um homem que não era digno, era inimigo de Israel, velado, o amonita era inimigo de Israel, esse principalmente, ele não queria o bem de Israel. Se você for ler o contexto do livro de Neemias, você vai perceber isso. Ele queria benefício próprio, e os outros israelitas nobres
queriam ajudá-lo para benefícios próprios entre eles. E Neemias encontra isso e diz, olha, isso não é aceitável, que eu estou descobrindo cada vez mais coisas. Irmão, nós precisamos compreender também que no período que estamos na Maranata, nossos vídeos têm sido em favor do benefício de Deus na Maranata. Não pregamos que Maranata é uma igreja boa, nem que Maranata é a obra de Deus. Pregamos que Maranata é uma igreja que as pessoas se reúnem em nome de Deus. Sempre pregamos isso. Desde muito antes, na verdade, desde a nossa conversão. Nunca entendemos que Maranata fosse maravilhosa, até porque a única pessoa que é da Maranata da minha família sou eu, outros são da Batista, da Assembleia e de outras denominações, e alguns nem crentes são. Então nunca entendi que Maranata era maravilhosa. Tinha os seus defeitos, claro, dentro do contexto eu entendia que era muito bom o que vivia, e com o passar dos anos percebemos a contaminação. Hoje vemos uma direção na Maranata, um presidente, como vimos o sumo sacerdote aqui, Eliasibe, sumo sacerdote, qual é a preocupação dele? É fazer em benefício próprio, em benefício do meio dele. Um presidente que, mais uma vez falando isso, coloca a Maranata em seu nome próprio, onde ele dita e onde ele é dono, onde ele diz o que cada um vai fazer, ele define. Em um seminário há muitos anos, coisa absurda de se ouvir, que nós não ouvíamos anos atrás, era que os políticos são nossos amigos, vamos fazer para os nossos amigos. Nunca tocávamos em nome de políticos no passado e agora tínhamos que quase colocar político no púlpito. Quase fazíamos isso. E ele diz, não, nós vamos fazer em favor dos nossos amigos. E sabemos que o político liberou dinheiro para benefício próprio dele. E ele libera condições para benefício daqueles que estão em favor dele. Não é diferente do tempo de Neemias. E as pessoas, quando começaram a perceber isso, começaram a dizer, isso está errado, começaram a ser perseguidas. Há anos acontece isso. E chamaram de Sambalate, chamado de tantos outros, de caídos. E ele continua fazendo isso. Só que, como vimos aqui no livro de Neemias, e acabou a mamata, acabou o que Neemias agora era governador, ali naquela região, e o povo começou a perceber que o que Neemias fazia trazia paz para o povo, trazia benefício espiritual para o povo, acabou aquela situação. E é o que acontece hoje com a presidência. Os pastores à volta, hoje explodindo a toda a volta do país, em todo o contorno do país, os pastores desistindo, entregando suas cartas de decisão, não quero mais, eu não quero mais cooperar com esse erro. Ele se encontra cada vez mais sozinho, com alguns daqueles da cúpula, que têm seus benefícios próprios, recebem benefícios próprios, ou financeiramente, ou em termos de privilégios, estão por isso, era o que estava acontecendo com Eliasibe, eram aqueles que não tinham nada a ver, Sambalate, Tobias, Eliasibe, entendeu? Não havia uma preocupação com o povo. Sambalate e Tobias, por exemplo, não faziam nem parte do povo. Não tinha motivo de eles estarem ali em Judá, em Jerusalém. Estavam ali porque haviam benefícios. As pessoas estão do lado de Juruti por causa dos benefícios. Só por causa dos benefícios. Ontem mesmo teve a live, né? Hoje é dia 29, se eu não me engano, 29 de junho. Ontem teve a live ali na igreja, a live do Juruti, mas ele não estava, estranhamente, ele gosta de aparecer muito, mas ontem ele não estava. Claro, havia um motivo maior. Era mais importante o que ele estava fazendo do que aparecer. Era muito importante, porque aparecer para ele é o que ele mais gosta. Agora até bota os títulos, né? Doutor disso, doutor daquilo, cada pastor que tem.
Bom que os outros façam doutorado também para botar ali embaixo, doutor, senão é só pastor da Maranata. Agora, quando tem um monte de títulos, é bom. Então, o pastor ali, ele falou, tocou num assunto de Caná da Galileia, as bodas de Jesus. Mas só que ele não lembrou que o mestre-sala estava fora de contexto ali, ele nem sabia o que estava acontecendo. O mestre-sala era, das coisas que ele falou, o principal ele não disse. O mestre-sala era o principal ali, pessoa para organizar o casamento. Ele não sabia que o vinho tinha acabado. Ele não sabia de onde vinha aquele vinho. Imagine, chega um homem, chama alguns trabalhadores para separar as talhas que eram para as pessoas se purificarem, tiram aquelas talhas dali, 6 talhas, se eu não me engano. Ele não sabe, as pessoas chegando ou estando na festa, aquela no final da festa ali, mas não tinha mais as talhas para se purificar. Ah, mas era só para a chegada? Não, tudo bem, mas as talhas tinham sua posição importante diante daquilo que era santo. As pessoas precisavam se purificar. E tirou aquilo da ordem. Ele não sabia disso, não sabia que um homem tinha tornado aquele em vinho. Aí depois que ele vê que prova o vinho, vê que o vinho é bom, que estava dentro das talhas que antes tinham água, aí chama o noivo e diz assim, ó, da onde vem esse vinho? Você guardou melhor para... Não sabe de nada. Assim é quem é responsável pelo que é santo. Os pastores são responsáveis pelo que é santo. O pastor da igreja, por exemplo, que eu estou, não sabe de nada. Nem aparece na igreja. Não está a mais de 3 ou 4 quilômetros ali de distância da igreja que ele é obrigado a estar, nem aparece. Manda um, manda outro, manda outro, manda outro. As pessoas chorando ali por um pastoreado, precisando de cuidado. Aí a Bíblia diz assim, não havendo pastor, cada um fazia o que queria. É isso, é pastor só por título. Não estou falando do irmão, não estou falando da capacidade técnica do irmão, mas da capacidade espiritual é igual a Eliasib, não entende nada de nada. Não sabe a necessidade do povo. O importante é estar dentro do contexto onde que eu vou ter benefício. Qual é o benefício? Eu ficar quietinho. Deixa as coisas erradas acontecerem. Deixa quietinho lá. Importante é eu não aparecer para não estar sujeito a ser visto enganando também. Aí as pessoas ali, diácono faz o que? Fala um monte de coisa que não tem nada do espírito. Não é que é errado, é que não é do espírito. A Bíblia diz assim, o que é espiritual discerne bem todas as coisas. Mas o que não é espiritual, não nada discerne, nem tudo discerne. Ou seja, não compreende, faz por fazer, fala das coisas boas. É como se aqui, no contexto de Jeremias, de Neemias, o povo estava lá, estava tudo muito bem, podia trabalhar no sábado. Era normal, isso passou a ser normal. Falar qualquer coisa no púlpito é normal, porque não tem ninguém para ensinar. A Bíblia fala que é o que ensina é digno de dobrada honra. Ao pastor que ensina é digno de dobrada honra. Mas assim, o povo está assim, lá vão ter, né? Vão ter. É dessa maneira, a vontade própria. Ou seja, quem é responsável por saber para as coisas funcionarem bem no casamento que é do rei, ele é responsável. O casamento não é dele, mas ele é responsável. Não faz nada com nada. Está participando, batendo palma ali também para o casamento. Não. Nós temos obrigação de cuidar do rebanho. Eu não falei para um coordenador, mas pode bater. Ou seja, quando eu comecei a ser explícito, não concordava, deixava entender isso,
Mas quando comecei a ser explícito que aquilo que não era santo não podia estar sendo falado, sendo divulgado, sendo participado ali no meio do povo, vai para casa dele, faz em outros lugares. Quando comecei a participar disso, comecei a ser perseguido. E perseguido aqui, 8 anos na igreja depois. E quando comecei, aí tudo bem, volta. Agora, quando começa a falar de Judeuti, que está tudo errado, quando compreendemos que não é a parte de baixo, era em cima que estava. Embaixo estava ruim, porque em cima era péssimo. É péssimo. Não entende nada. O sumo sacerdote é o primeiro a entender o que é espiritual e levar o povo a seguir o espiritual, mas é o que não sabe nada. Ou seja, a presidência, os pastores coordenadores ali, os pastores da cúpula, que chamam de cúpula, para você ver, do presbitério, esses não entendem nada com nada, só querem aparecer. Ele exibe dessa forma. Judeuti, a cúpula dele, os coordenadores no Brasil todo, só estão preocupados com isso, em aparecer, em ter títulos embaixo, doutorado, pastor, coordenador, gestor e tudo mais. Coordenador de área, coordenador de polo, coordenador de região, coordenador e coordenador. É importante eu ser coordenador, mas o povo sair da sua situação boa e se dedicar em favor do povo, que foi o que Neemias fez, não, ninguém quer. Você lutar para ter uma igreja saudável, não quer, é importante eu ficar longe. Manda o pregador para lá. O pastor da igreja tá assim. O povo chora por querer algo, mas o povo tá assim, dessa maneira. Não tem pastor. Aí cada um vai fazendo o que quer. Aí você vê no culto, um culto final de semana, a mãe, aquilo que nós aprendemos lá no passado, quando eu me converti já era assim, nós até falavam da organização da igreja, isso não é ruim, isso era uma coisa boa do Maranata, que as crianças não zanzavam no meio da igreja. E vinham triste, jovem, diácono jovem, provavelmente com sua esposa, se eu não me engano. Aí a criança vai, zanza para lá, zanza para cá, vai para lá, no meio do culto, no meio, enquanto ainda há atividade na igreja. Aí vai a mãe, pega a criança, volta, a criança corre, vai, corre de novo, vai a mãe. É triste. Acontecendo. Ou seja, daquele que é o principal, que deveria preservar o culto, não, bota lá, não, bota uma casa para ele lá, bota um quarto para ele lá, mas essa é a parte principal aqui das coisas santas. Não tem problema não, bota ele lá. Ou seja, a esposa do diácono, então deixa, ninguém fala nada. O diácono da igreja nem aí, porque como deveria falar, não, irmã, não, olha só, fica aqui com sua filha direitinho. O esposo deveria ter falado para ela, ou seja, ela faz isso na igreja dela, o pastor dela não fala nada com ela, o pastor do esposo dela não fala nada com ele, não ensina isso. Aí fica, imagine como é que é essa igreja, que eu sei qual é a igreja, sei qual é o pastor, é assim porque da parte dele faz igual. Então, pode tudo, pode botar uma câmera aqui para Tobias, né, Eliasibe. Não, o importante é que eu sou pastor, eu sou Eliasibe. Então, eu posso fazer isso. Não pode não, irmão. Você está tocando naquilo que é santo. Pastor, você que é o pastor da igreja, mesmo que não vai, você está tocando naquilo que é santo, você é o responsável. Não pode. A igreja tem o direito de cultuar a Deus de uma forma santa. O povo tinha o direito de ser ensinado e ser orientado a fazer no que era santo. Neemias, ele preocupado com isso, ele fecha as portas. No sábado agora não tem comércio. Aí vê do lado de fora os comerciantes lá, no sábado. No outro sábado ele vê os comerciantes lá do lado de fora, que era no sábado. Aí eu chamei eles e disse assim, se vocês aparecerem aqui de novo, eu vou prender todo mundo, hein? Não apareceu mais. Ou seja, o pastor que tem autoridade. Os comerciantes não foram mais.
Ficava o povo do lado de dentro querendo comercializar, querendo fazer errado, porque tinha gente lá de fora querendo vender, querendo entrar para vender. Aí ficava à vontade aqui. É o que você não ensina a jovens, adolescentes, ensinar, não é cobrar, não é obrigar, mas quando você começa a mostrar para ele que andar nos caminhos eternos, você não é dizer, você começa a ele perceber que andar nos caminhos eternos é tão gostoso, mais até, é melhor até do que andar no mundo. Ele começa a perceber isso, o jovem, o adolescente, eles querem estar na igreja. Ah, por que? Porque os adolescentes não ficam na igreja? Com algumas exceções. E quando ficam, também não sabem nem o que estão fazendo lá. Muitos, com algumas exceções. Por quê? Não ensina, ou seja, não vive. Por que o judeu, quando é criado no âmbito judeu ali, da crença ali, ele vive bem ali e quer participar daquilo? Faz questão de mostrar que é judeu, faz questão de mostrar que ele pratica aquilo, porque é bom. E olha que tem pessoas querendo ser judeus. Eu vi entrevista de irmãos outro dia, eu não estou fazendo pesquisa, até que parece que minha família tem lá do judeu. Ou seja, ele vai ser salvo porque agora é judeu, está querendo ser judeu. Ou seja, sai da Maranata ou está na Maranata, mas faz pesquisa porque não, agora eu vou ser judeu. Não, estou fazendo uma pesquisa que provavelmente, irmãos, não está dentro do contexto de santo, do santo de Israel, daquilo que Deus nos ensina. Não tem nada a ver com isso. Claro, eu querer ter uma nacionalidade fora, não tem problema nenhum. Quantos não querem ser italiano para entrar na Europa com facilidade, portugueses, espanhóis, né, que nosso país, colonizados, né, portugueses, espanhóis e muitos italianos vieram no século passado para cá trabalhar e tem hoje pessoas descendentes desses italianos. E na Europa está melhor, então é facilitador, isso é uma coisa. Agora, eu querer ser judeu, só não, mas é por quê? É pastor que não entende. Ele mesmo não sabe. Falamos nos vídeos para trás, é pastor que não sabe, não soube ser diácono. Aí foi ungido, aquela turma, 600. Deus revelou 600, aí depois 1, 2, 3 presos, logo depois disso. A revelação que não é revelação, que é mentira, porque o contexto bota dentro do que é santo aqui. Fulano pode, porque... Mas ele é proibido. Mas ele pode porque eu sou sumo sacerdote. É assim. Ou seja, um mestre-sala que deveria saber de tudo que acontece na festa não sabe de nada. Mas, meu irmão, repare que a obra continua sendo feita. A obra de Deus continua em todo o mundo. Porque Neemias continuou fazendo aquilo que deveria fazer, ou seja, o tempo de Tobias está passando, Jesus não percebe, mas a gente vê, sente. Jesus falou assim, você não sabe como o vento sopra de lá para cá, que é tempo